Olá, alunos do primeiro ano, como é que vocês estão? Então, hein, gente, 2 meses já nesse processo de isolamento, distanciamento social, quarentena, cada um dá um nome diferente. A gente só sabe que a gente tem que ficar em casa, que tem que se cuidar, tem que se proteger e agora para sair tem que usar máscara, né? Vocês estão usando? O ideal é nem sair de casa, né? Mas quando vocês saem, vocês estão usando as máscaras? Pessoal, hoje eu venho trazendo para vocês, nessa quinzena, a gente vai estar trabalhando um conteúdo diferente, que é o gênero relato pessoal. Como o próprio nome diz, é relatar, é você contar, é você narrar algo pessoal, algo seu, tá? Então, se é um relato pessoal, uma das principais características é contar uma história, narrar um fato, e se é pessoal, ele vai ser sempre em primeira pessoa, porque você vai estar contando algo que você viu, algo que você viveu, tá bom? Eu vou estar explicando para vocês sobre o relato, as características, a estrutura e a atividade está no livro, tá bom? O relato pessoal, ele é uma modalidade textual ou um gênero textual que apresenta uma narração sobre um fato ou um acontecimento marcante de uma pessoa, né? Se eu pedir para vocês produzirem um relato pessoal, vocês vão escolher um fato, um acontecimento que tenha marcado as lembranças de vocês, tá? Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Quando a gente fala de algo que marcou um fato ou um acontecimento marcante, tem que ser algo que você vai expressar sentimentos sobre aquilo que aconteceu, tá? Você não só vai contar, mas você tem que demonstrar sentimentos, sejam eles sentimentos bons ou sentimentos ruins, mas o texto tem que trazer esses sentimentos que esse relato, que essa lembrança traz para você, tá? Tal qual uma narração, o relato pessoal apresenta um tempo e espaços bem definidos, onde o narrador torna-se o protagonista da história. O tempo é mais ou menos quanto tempo essa narração, essa história durou. E o espaço seria o lugar onde ela se passou. Então, isso tem que estar bem claro, tem que estar bem presente na narrativa de vocês ou na narrativa que vocês forem ler, tá? Note que, além de narrativo, o relato pessoal pode ser descritivo, com a descrição do local, personagens e objetos. Além de narrar, de contar uma história, ele pode descrever o local onde aconteceu essa história, pode descrever os personagens, pode descrever os objetos que tinham no espaço, tá bom? Relato oral e relato escrito. Muitas vezes o relato escrito ele é obtido a partir do relato oral, como os contos que a gente tem hoje. Inicialmente, eles eram relatados apenas de forma oral, e hoje a gente tem os contos infantis, como A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, eles eram inicialmente relatos orais, para depois se tornarem textos escritos, tá? Ainda que sejam textos que possuam a mesma função comunicativa, o relato oral e o relato escrito, essa função é de relatar um episódio relevante na vida do protagonista, que é o narrador, os relatos pessoais podem surgir de maneira oral ou de maneira escrita. A grande diferença entre as duas modalidades é certamente a linguagem empregada em cada uma delas. Por que isso? Porque o relato oral, a gente observa a presença da oralidade como uma linguagem mais descontraída. Quando você vai contar algo que aconteceu com você conta do seu jeito, você conta com gírias, você conta de uma forma mais descontraída. Já no relato escrito, é utilizado, deve ser utilizado as normas de concordância, de pontuação, de ortografia, todas as regras gramaticais da língua portuguesa, tá? Essa é a principal diferença entre eles. E aqui no final fala que é possível um relato oral ser transformado em escrito por meio da técnica de transcrição da fala do protagonista. É você transcrever para a escrita tal qual ele falou, mas aí você tem que estar usando as normas também, colocar entre parênteses, colocar entre aspas, ou colocar em forma de diálogo, né? Você não pode deixar de estar usando as normas da gramática da língua portuguesa se você for transcrever algo que é um relato oral para o escrito.
As características. As principais características do relato pessoal são: a primeira é que eles são narrados em primeira pessoa, como o próprio nome diz, relato pessoal. Se é pessoal, é algo que eu vi, é algo que eu vivi. Então, eu vou contar. Então, o narrador é em primeira pessoa. Os verbos são no presente e em grande parte no passado. Por quê? Como são os relatos, são fatos marcantes da vida de alguém, então eles vão ter verbos no presente e a maioria são verbos no passado, porque fazem parte da lembrança. Caráter subjetivo, porque é a visão do narrador sobre aquele fato que ele está contando, e não uma visão objetiva dos fatos, é uma visão individual, é uma visão única. Aquilo que ele está contando é a visão dele, é a forma como ele viveu aquilo que ele está contando. São experiências pessoais e presença de emissor e receptor. Emissor é quem escreve e o receptor é para quem ele está contando aquela história. Em relação à estrutura, os relatos pessoais, eles não têm uma estrutura fixa. O essencial é que a gente fique atento para alguns pontos. Por exemplo, quem é o narrador que produz, então ele vai se identificar, tá? O que é o fato que vai ser narrado? Quando é o tempo ali, onde é o quando aconteceu, né? Onde é o local onde aconteceu aquela lembrança, aquele relato, aquele fato que o narrador está contando. Como foi a maneira como esse fato aconteceu e o porquê? Qual que foi o causador desse fato? O título, ainda que não seja necessário em todos os relatos, há alguns indicados com um título referente ao tema que será abordado. O tema, é importante você delimitar o assunto sobre o qual você vai falar dentro do seu relato pessoal. Seja um evento que aconteceu, uma fase da sua vida, uma conquista, uma superação, ou até mesmo uma história triste. Você tem que definir o tema, o assunto principal sobre o que você vai falar. Você não pode misturar várias situações. Como é um relato pessoal, então você tem que contar apenas uma história, apenas um fato que te marcou, tá? Aí vem a introdução, que é um pequeno trecho em que aparecem as principais ideias que se quer relatar. Nessa parte é possível encontrar o local, tempo e personagens que fazem parte da narrativa. Então, na introdução, você já tem que colocar onde aconteceu, o tempo, quando que foi que aconteceu e os personagens que estão envolvidos. Foi há tanto tempo atrás, na cidade onde eu moro, quem estava envolvido? Minha família, meus amigos, aí você tem que delimitar tudo isso logo no início, tá bom? Aqui no contexto, a gente observa que é o relato, aí já entra a história, né? E você tem que ficar atento para a utilização dos tempos verbais no presente ou no passado, tá bom? E ainda o espaço, o local onde esses fatos que você está narrando aconteceram. Os personagens. Aqui na introdução, você já deu a noção de quais são esses personagens. Então, você tem que continuar essa história e tentar não acrescentar, não envolver mais pessoas que você não tinha colocado no início, tá? E o desfecho. Após apresentar a sequência de fatos, a ordem dos acontecimentos, é extremamente importante pensar numa conclusão para o seu relato, seja uma questão que surgiu com a escrita ou mesmo uma sugestão para as pessoas que enfrentam o problema. Se você está falando de um problema, então você tem que dar uma sugestão para as pessoas que enfrentam o mesmo problema ou apenas finalizar o fato ali que aconteceu que você está narrando, tá? É isso, gente. A atividade sobre o relato pessoal vai ser no livro e as páginas estão no anexo das atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar, eu estou aqui para ajudá-los, viu? Se cuidem, se protejam e cuidem das pessoas que vocês amam. Esse período é só uma fase e vai passar. Logo a gente retorna para a nossa rotina normal, tá bom? Um beijo. Tchauzinho.